Então, vamos aqui dar uma comentada nesse texto, O Segredo da Intimidade. Então diz ele, Narciso busca nele próprio o segredo do mundo, e é por isso que fracassa em enxergar-se. Esse segredo divino lhe é mais íntimo do que ele mesmo. É a intimidade do ser puro. Por que é a intimidade do ser puro? É porque o ser puro é ato, ele não é uma coisa, ele não é um ser no sentido estático, substantivo da coisa, mas é ato, quer dizer, é criatividade permanente. Tá certo? E, portanto, nós só podemos ter algum acesso a ele mediante o conhecimento de nós mesmos como força criadora. Portanto, não é um conhecimento, vamos dizer, de contemplação, um conhecimento de imagem, não é um conhecimento de tipo descritivo ou conceptual, que você diga eu sou assim ou eu sou assado, etc, etc. Daqui a pouco nós vamos aprofundar isso no outro texto. Dele não há imagem. Ele não habita essa fonte que se reflete no olhar de Narciso e que retorna ao seu mistério uma vez abolido esse olhar. Ele não se mostra senão a um olhar puramente espiritual, para além de todas as imagens e de todos os espelhos. Essa experiência, então, elas têm, vamos dizer, duas fases, duas etapas, pelo menos. Quer dizer, a primeira é você apreender-se a si mesmo como força agente e criadora. E o segundo é você perceber que esta força agente e criadora, embora ela seja você mesmo, a possibilidade dela não é criada por você mesmo. Quer dizer, você é uma força criadora, mas essa força criadora só existe em função, vamos dizer, do ato que está subentendido em todo o universo. Então, quer dizer, o único contato que nós temos com esse ato é através do nosso próprio ato criador. Então, primeiro percebeu o seu e depois percebeu o que está por baixo dele. Se bem que esta percepção, de algum modo, ela é instantânea para algumas pessoas. Embora seja instantânea, isso não quer dizer que você tome consciência dela imediatamente. Não? Tudo aquilo que no mundo posso... quando ele diz para além de todas as imagens e de todos os espelhos, quer dizer, como é que eu posso tomar consciência de uma coisa em mim que eu não posso visualizar, que eu não posso nem descrever, nem conceptualizar de maneira alguma? Então, isso quer dizer que você só pode tomar consciência dela no próprio ato. É assim, quando você está correndo, como é que você sabe que você está correndo? Você olhou você correndo? Não, você... é o próprio ato que te informa sobre ele. Portanto, este ato criador, esse exercício da liberdade humana, ele não pode ser representado, ele só pode ser vivenciado. E você toma consciência dele na hora que você o está vivenciando. Então, é a própria força criadora que toma consciência de si própria no instante em que age. Tudo aquilo que no mundo posso imaginar de mais nobre e de mais belo, tudo que mostra a mim a marca do valor e que posso amar, é isso que é a minha intimidade mais profunda. E, fugindo dela sob o pretexto de que sou incapaz ou indigno dela, é de mim mesmo que fujo. As coisas mais superficiais e as mais baixas, que me atraem ou que me retêm, não são senão uma distração que me afasta de mim. Não propriamente porque não posso suportar o espetáculo daquilo que sou, mas porque não tenho a coragem de exercer as forças de que disponho, nem de responder às exigências que encontro em mim. Você vê que na vida moderna, e particularmente no Brasil isso é mais agudo ainda, existe uma tendência muito forte de tentar descobrir a intimidade da pessoa, vamos dizer, escavando as suas misérias, as suas fraquezas, os seus complexos, os seus medos, os seus preconceitos, etc, etc, e achando que aí está, né, o segredo do cara. Acontece que esses elementos, vamos dizer, negativos, elementos de peso, eles estão presentes de algum modo em todas as pessoas, eles são mais ou menos iguais em todo mundo. Quer dizer, ainda não se inventou um complexo novo, né? Também, vamos dizer, um mau instinto novo. Tudo isso está presente igualmente em todas as pessoas, e quanto mais você escava, mais você vai ver que as pessoas são iguais. Portanto, esses elementos eles não definem a individualidade do sujeito.
eles definem exatamente o contrário, quer dizer, tudo aquilo que nele resiste à individualidade. Não é isso? Então é claro que em algumas pessoas esses elementos de passividade e de peso, eles podem predominar a ponto de esmagar completamente a individualidade. Pode acontecer isso. Mas isso, nem aí isso quer dizer que essa individualidade será caracterizada por esses elementos. Ela será caracterizada pela força criadora que foi esmagada e derrotada. Então essa pessoa se define mais ou menos como uma possibilidade que não foi. Essa é a nossa vida inteira que poderia ter sido que não foi. Então, vamos dizer, quando o sujeito fracassa, o que o define não é o fracasso, mas aquilo que nele fracassou. Isso quer dizer, se não há um projeto, não há uma possibilidade superior, você não tem como falar de fracasso. Quer dizer que mesmo no fracasso, mesmo no caso de total esmagamento da personalidade real pelos elementos opositivos, ou pelos elementos de peso e de resistência, de passividade, mesmo nesses casos, não são esses elementos que definem e distinguem aquele indivíduo. Para compreendê-lo, então, será preciso procurar qual o elemento de liberdade criadora que ficou para trás, que foi deixado para trás e que foi esmagado. Aí sim você vai compreender de que se trata. Isto quer dizer que o eu, segundo Lavelle, ele não é uma coisa pronta, ele não é um objeto. Ele nunca se apresenta a você como um objeto. Tá certo? Ele só pode ser compreendido como um ato, e portanto como uma coisa que está se fazendo, e que está se fazendo o tempo todo. E que está se fazendo, está indo em direção a alguma coisa. Então é essa coisa em direção à qual o eu está indo, isto é que é o eu. Portanto, aquilo que foi escolhido pelo indivíduo como, vamos dizer aqui, o que tem a marca do valor, aquilo que ele pode amar, aquilo que ele pode imaginar de mais nobre e de mais belo. Quer dizer, é isto que realmente vai defini-lo. Evidentemente, a situação dele não é definida só por isso, é definida por isto e pelos fatores opositivos e, por assim dizer, pela resultante que se forma entre essas duas linhas de fatores num dado momento. Tá certo? Em suma, conhecer uma pessoa é conhecer o que ela quer. E o que ela quer, no entender dela, de mais alto e de mais nobre. É somente isso que a diferencia. E é somente aí que você tem uma régua para você medir o estado atual da pessoa. Vamos dizer, pela sua maior ou menor intensidade de realização desse, vamos chamá-lo assim, de ideal. Por assim dizer. A palavra não é muito adequada, mas fica assim por enquanto. Não podemos descobrir que nosso ser reside nessa intimidade secreta, onde ninguém penetra senão nós mesmos, sem apelar à introspecção para conhecer. Então, quer dizer, o método para conhecer é introspecção. Mas o eu não é senão uma possibilidade que se realiza. Ele não está jamais feito. Ele não cessa de fazer-se. É por isso que há duas introspecções, dois tipos de introspecção. Uma que é a pior das coisas e que me mostra em mim todos aqueles estados momentâneos em que não cesso de me comprazer. A outra, que é a melhor e que me torna atento a uma atividade que me pertence, a potências que eu desperto e que depende de mim colocar em ação, a valores que busco reconhecer a fim de lhes dar um corpo. Quando ele fala desses o tipo de introspecção que mostra em mim esses estados momentâneos nos quais me comprazo, não quer dizer que são somente aqueles estados que me dão prazer. Ao contrário, a contemplação dos meus erros, dos meus pecados, dos meus supostos defeitos, daquelas partes vergonhosas que eu não quero mostrar a ninguém, etc. Tudo isso está incluído aqui. É esse tipo de introspecção que ele diz que não serve para coisa nenhuma. Tá certo? Ele diz que a introspecção só vale quando ela mostra em você as potências que você desperta, as forças que você desperta por sua própria atividade criadora e pelo exercício da sua liberdade. Então é isso que você tem que buscar em você. O conhecimento dos seus defeitos, dos seus pecados, etc, etc. Tudo isto é de uma ociosidade monumental. Agora, se você disser, mas então por que dizem para nós que o Espírito Santo nos revela os nossos pecados? Por que nós devemos conhecer os nossos pecados e nos arrepender deles?
Não é isso? Então eu digo, meu filho, quem tem que despertar isto é o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo, senão o próprio ato do ser puro que está subentendido em tudo o que existe? Então, não se trata de você ficar rebuscando os seus pecados, meus filhos. E muito menos de você dar a isso o nome de exame de consciência. Trata-se de você buscar a única coisa necessária, que é exatamente este segundo tipo de introspecção que ele fala, que é aquele que mostra para você a sua liberdade em ato. E no instante em que você se instala aí, então aí você está ligado realmente com o ato do ser puro, tá certo? E neste instante você pode começar a ter o discernimento de saber onde foi realmente que você errou. Mas só em função do exercício da sua liberdade. Preste bem atenção. Você dizer, o que é o pecado, o que é o erro? Bom, a rigor é aquilo que se opõe a esta liberdade e aquilo que se opõe, vamos dizer, ao ato do ser puro que está criando a sua liberdade naquele mesmo momento. É isto que é o pecado. Mas, socialmente falando, e na cultura em geral, o pecado é aquilo que se opõe a um conjunto de regrinhas que você aprendeu. Ou que se opõe àquilo que você acha que é o julgamento do seu grupo de referência. Ou o julgamento do padre, ou o julgamento do Olavo, ou o julgamento de quem quer que seja. Então você está colocando, o pecado e a graça no mesmo plano. Você está entendendo? Aqui está o pecado, que é o que é errado, e aqui está a graça, que é o certo. Mas acontece o seguinte, eles não estão no mesmo plano. Você não tem como compará-los, não tem aqui a tabelinha do certo e do errado. Existe, por um lado, a sua liberdade criadora, que é a própria presença de Deus dentro de você, e existe aquilo que se opõe a ele. Que se opõe, seja, vamos dizer, pela atração de prazeres, tentações, etc., seja pelo efeito do remorso, que é o ódio que você tem a si mesmo, o desprezo que você tem a si mesmo, etc., e que, evidentemente, vamos dizer, os desejos entram em luta contra essas emoções negativas, mas estão ambos no mesmo plano. Eles não fazem parte apenas do que nós podemos chamar o eu descritivo, quer dizer, é o eu como coisa. E se você entra nesse jogo, você está liquidado, está acabado. Está entendendo? Então, você veja, esses dias eu assisti aquele vídeo sobre Garabandal, a visão que as meninas tiveram em Garabandal, e elas dizem o seguinte, diz que qualquer dia desses, vai acontecer um imenso acontecimento de ordem cósmica, e nesse instante será para cada pessoa como se o mundo tivesse parado e ela estivesse absolutamente sozinha diante de Deus dos seus pecados. Quer dizer, elas vão saber os seus pecados naquele momento. Eu digo, uai, mas será que eu não sei os meus pecados? Eu falo, não, eu não sei, eu não os conheço verdadeiramente. Por quê? Eu não tenho a menor ideia do efeito que eles desencadearam em volta. Eu não sei realmente o que eu fiz. Então, quer dizer, se precisa um acontecimento desta magnitude para eu me ver sozinho diante de Deus, quer dizer que isso não é fácil. Portanto, você ficar escarafunchando seus pecados não vai resolver coisa nenhuma, meu filho. Você tem que se aproximar, vamos dizer, deste núcleo criador que é você, tá certo? E você ali observar e sentir, primeiro, a sua liberdade criadora. Segundo, a ação divina que instaura essa liberdade para você. Porque você exerce, mas não é você que a cria. Você se aproxima dela. Bom, de certo modo é você que a cria, mas você não cria a possibilidade dela. Você vê que a liberdade do ser humano, a liberdade criadora do ser humano, não tem como ser explicada por nenhuma causa externa, porque ela é causa sua. Ela é a única causa de si mesma, tá certo? Mas daí você pode perguntar, mas como isto é possível? Se a minha liberdade fosse, a liberdade que eu estou exercendo nesse momento, fosse inteiramente a causa de si mesma, ela teria que ser a origem de si mesma. Então eu teria que ter existido eternamente. O que evidentemente eu sei que não aconteceu, eu sei que
nasci no dia tal, às tantas horas, etc, etc, etc. Isso quer dizer que a minha liberdade expressa, vamos dizer, uma liberdade que preexiste a ela, que preexiste eternamente, que é a liberdade do próprio ser criador, a liberdade divina. Então, o exercício da nossa liberdade nos coloca imediatamente em contato com a sua raiz ontológica, que é a liberdade divina. E aí você tem, pela primeira vez, não a revelação total dos seus pecados, como prometido em Garabandal, mas pelo menos você tem uma consciência mais clara do que são os seus pecados e do que não é. Do que foi seu pecado e do que não foi. Você tem uma visão mais clara, porque você está olhando isso, vamos dizer, com os olhos de Deus e não com os seus. Você está se colocando diante do julgamento divino, da opinião divina, não da sua opinião. Agora, o que as pessoas fazem normalmente quando elas procuram os seus pecados e fazem o que elas chamam de exame de consciência, elas estão apenas se julgando a si próprias dentro do seu próprio tribunal, nivelando, portanto, o pecado e a graça, como se fossem partes da personalidade dela. E é fácil você entender que isto é uma tremenda blasfêmia. Então, o que está escrito na Bíblia? Buscar primeiro o reino de Deus. Não falou buscar primeiro os seus pecados. Se você não está buscando o reino de Deus, se você não participa dele de alguma forma, o que você vai fazer com os seus pecados, meu Deus do céu? Então, o esforço tem que ir na direção do conhecimento da força criadora e não dos seus defeitos e não dos seus pecados. E é assim também que você tem que olhar os outros. Os outros seres humanos que você conhece, eles só são humanos porque eles têm essa liberdade. Não é porque eles pertencem a uma mesma espécie biológica. Aliás, toda a ciência nos ensina, embora nós não precisamos ser evolucionistas, para entender que os limites entre as espécies biológicas não são muito nítidos. Então, não é a identidade de espécie biológica que nos demarca. O que nos demarca é o exercício desta liberdade criadora que nós temos e nenhum animal tem, por mais evoluído, entre aspas, que ele seja. Então, é isso que você tem que olhar nas pessoas. E essa liberdade criadora aparece nelas pelo que nós chamaríamos os seus ideais, por aquilo que elas querem ser, por aquilo que elas concebem de mais alto e de mais nobre que elas estão tentando ser. É só aí que você vai conhecer a pessoa e saber onde ela está. Ela vai estar numa determinada fase, num determinado capítulo, da sua luta para incorporar esses valores e para realizá-los aonde? No mundo. E realizá-los no mundo é o quê? É realizá-los para as outras pessoas. Ou seja, é o que elas estão tentando dar aos seus semelhantes que as caracteriza e que as diferencia. E é só por isso que elas podem ser medidas. Estão entendendo? Então, se nós podemos falar de defeitos ou falhas do indivíduo, vamos dizer, são só, vamos dizer, aquelas fraquezas, aqueles elementos passivos que se opõem à sua realização. Não são, as fraquezas e pecados não são elementos substantivos presentes, que estão presentes como está presente fisicamente, sei lá, a cor ou a estatura do camarada. Não é assim. Isso quer dizer que você conhecer, por exemplo, os complexos de infância do sujeito não ajuda a conhecê-lo de maneira alguma. Porque isso seria a mesma coisa que você querer, sei lá, avaliar a qualidade de um sapato pela pedra onde ele tropeçou. Isso não faz o menor sentido. Ou julgar o automóvel pelo prego que lhe furou o pneu. Está entendendo? Então, o que as pessoas acham que é conhecimento, e no Brasil isso é endêmico, procurar intenções inconscientes, fraquezas inconscientes, etc. Isso aí é um vício de brasileiro. Isso aí é uma espécie de masturbação ao contrário, está entendendo? Porque a masturbação, pelo menos, o sujeito tem um objetivo um pouco mais nobre, que é o seu contentamento. Agora, isso aí é uma masturbação que não é para contentar você, é só para descontentar o outro. E tem gente que acha isso uma delícia. No Brasil, aqui nos Estados Unidos não é tanto. Existe também, mas não é tão maníaco quanto no Brasil. Então é o seguinte, vamos parar já. Tá bom? Então, sobretudo quando você discute com alguma pessoa que lhe parece desprezível, você tem que lembrar o seguinte,
que ela só pode ser desprezível porque ela apostou na parte pior dela, em vez de exercer a sua liberdade criadora. Está entendendo? Então, ela é desprezível não em comparação com a sua digníssima pessoa, mas em comparação com o que ela poderia ser e deveria ser. Portanto, em comparação com as qualidades que estão lá embutidas. Não é isso? Então, é isto. Se você prestar atenção nisso, isso dará para você uma orientação de qual é o tom com que você deve falar com essas pessoas. Porque no Brasil é a coisa mais comum e as pessoas falarem dos outros num tom de desprezo, num tom de superioridade, tentando, por assim dizer, criar uma hierarquia por força das meras palavras. Quer dizer, eu falo de você com mais desprezo, então você está abaixo de mim. Tá certo? E isso é evidentemente uma prestidigitação idiota, né? É mágica besta e não funciona absolutamente. Então, você deve falar com essas pessoas num tom que as machuque. Que as machuque, mas que lembra a elas tudo aquilo que elas poderiam estar sendo e que elas não são. Você está entendendo? Que as machuque não perante você, mas machuque perante o seu juiz interior, que é, vamos dizer, a sua liberdade abandonada e desprezada em troca de besteira. Está entendendo? Claro que não é fácil você aprender a falar nesse tom, mas vai exercitando que um dia tu vai conseguir. Você vai ver que tudo que eu falo dos fulano, assim, é para machucar eles, mas não para fazer eles se sentirem inferiores a mim. Porque o que adianta medi-los por mim? Eles não podem ser eu. Você está entendendo? Mas eu vou lá passar um pito no Mino Carta, eu digo, bom, o Mino Carta nunca vai poder ser o Olavo de Carvalho, ele só vai poder ser um Mino Carta melhor. Não é isso? Portanto, eu mostrar para ele que eu sou superior, eu falo, que vantagem Maria leva? Nenhuma. Está entendendo? Então você tem que mostrar ao cara, olha aqui tudo o que você poderia ser e você não está sendo. Está entendendo? Isso dói. Dói muito mais do que essa afetação de superioridade, porque essa afetação de superioridade ela é respondida com outra igual e contrária. Não é isso? Você está, você acha que você é superior a mim, mas eu acho que eu sou superior a você. Pronto. Acabou. Agora, eu não posso dizer eu sou superior à minha parte superior. Isso ninguém pode dizer. Está entendendo? Então você tem que fazer o sujeito, naquele instante, ele lembrar o que ele poderia estar sendo e que ele, de alguma maneira, traiu ou abandonou. Então, você só vai poder criticar o cara se você percebe o que existe de elevado e nobre nele. E daí você pode, como é que se diz, cobrar do sujeito isto. Claro que você não vai falar essas coisas literalmente, como eu estou falando, mas você tem que articular a sua crítica ou até a sua piada, tá certo? De maneira a evocar dentro do sujeito isto. Então, note bem que no primeiro caso, se você fizer afetação de superioridade, o neguinho vai te desprezar em troca. Agora, se você fizer isso com ele, vai acontecer o seguinte, num primeiro momento ele vai te odiar. Mas odiar muito, porque você o humilhou até o fundo. E depois, com o tempo, ele vai começar a pensar. E um dia, se Deus quiser, ele virá te agradecer. Eu me lembro que quando eu estava no ginásio, tinha um cidadão que estava fazendo lá umas loucuras. E eu falei, falar com esse cara não vai adiantar, eu vou tomar uma outra providência. Fui lá, dei uns tapas na cara dele. Ele não sabe por que ele levou os tapas, Bom, passados, você lembra quando foi lá em casa, esse rapaz que era um médico, na década de 80, quer dizer, eu estava com 50 anos, né? 40 e tantos anos. Esse rapaz, que era meu colega no ginásio, ele foi lá em casa dizer, você não sabe o bem que você me fez. Porque eu percebi a loucura que eu estava entrando. Eu falei, entendeu finalmente? Ainda bem, né? Porque na hora ele podia ter me devolvido os tapas, só não devolveu porque ele ficou meio perturbado. Eu falei, ainda bem, né? Que na hora você não entendeu nada. Então, essas coisas, elas têm um efeito curativo nas pessoas. Nem sempre, é claro. Tem alguns que são empedernidos, mas teimosos e tal.
Isso quer dizer, você deve falar a esses indivíduos em nome do que existe de belo, de grande e de nobre neles. É? Mas fazendo de conta que você está fazendo o contrário, que é só uma gozação para humilhá-los em público. Não é para humilhá-los em público, não é perante eles mesmos. Está entendendo? Claro que isso aqui não dá uma receita estilística para você sempre poder acertar. Isto não é fácil, mas vão pensando e vão treinando. E vocês vão ver que a partir de um certo momento as suas palavras doerão muito mais do que qualquer afetação de superioridade que você faça. Mesmo porque a afetação de superioridade é perigosa, porque tão logo você se fez de superior, você se acha inferior. Mas isso é batata, pelo menos comigo acontece. É? Eu vou lá, arroto importância, né? E pô, mas quem sou eu, pô? É? Então, tem que sair, vamos dizer, dessa confrontação teatral, porque esse negócio, vamos dizer, do pecado e a graça nivelados fazem parte de um teatro interior, evidentemente. Eles só existem no seu teatro mental, não existem objetivamente. Tá certo? A afetação de superioridade também só existe no seu teatro mental. Mas acontece o seguinte, a sua palavra que se dirige ao indivíduo que está degradado, mas que fala a ele em nome do que existe de nobre e de bom nele, isto existe, porque isto é ele. Isso é a estrutura dele, como é a sua. É isso. Você, há uns 20, quase 30 anos atrás, ele escreveu uma apostila que chamava O Abandono dos Ideais. Eu não conhecia bem a filosofia do Louis Lavelle naquele tempo. Conhecia, tinha lido alguma coisa, mas eu usei sobretudo a terminologia de um psicólogo que é o Paul Diel, tá certo? Que era os termos que eu dispunha naquele momento. Mas se vocês lerem aquilo descontando o tempo transcorrido e descontando a minha então inabilidade de dizer o que eu queria dizer, vocês vão ver que é exatamente disto que se trata. Quer dizer, o ideal do sujeito é que é ele. A situação atual ou o seu passado são elementos que lhe foram entregues ou pela hereditariedade ou pelo meio social, etc, etc, etc. Está entendendo? Bom, ficou claro tudo isso? Então, esta necessidade, vamos dizer, que os brasileiros têm de se fazer de superior, que é a coisa, é assim, epidemia nacional. Todo mundo fala do outro num tom de quem está falando com mosquito. É Júpiter tonitruante do alto do Olimpo falando com mosquito. Não é isso? Todo mundo fala assim, tá certo? E isso é uma coisa, vamos dizer, que vocês têm que largar mesmo. Vocês têm que cortar isso aí de uma vez para sempre. Eu nunca vou me fazer de superior a ninguém. Eu posso bater numa pessoa. Eu posso humilhar uma pessoa. Eu posso ralhar com a pessoa. Né? Posso fazer tudo isso. Mas eu não vou me fazer de superior. Porque, em primeiro lugar, daí eu aqui estou me colocando em julgamento. Né? Eu estou pedindo para ele a opinião que ele tem sobre mim. E com isso eu não estou ajudando em nada e não o estou atingindo, não o estou sequer ferindo. Estão entendendo? Então eu não estou falando para vocês serem bonzinhos, não. Essas coisas às vezes são realmente ferinas, elas são feitas para doer, tá certo? Só que é para doer como se fosse uma punção feita por um médico num abscesso. Você está entendendo? E não simplesmente, vamos dizer, uma troca de tapa de 2 bebês no berçário, está entendendo? É isso? Ou 2 velhinhos no asilo. Né? Então, vamos lá. Então, as potências que eu desperto, minhas próprias potências, minhas próprias forças, que eu não sabia que tinha, e que eu desperto, tá certo? Para lhes dar um corpo no mundo. E esse corpo é o quê? É constituído das ações que eu faço para os outros. Pois a consciência não é uma luz que aclara, sem mudá-la, uma realidade pré-existente. Isto aqui é básico. E este foi o grande erro de toda a escola fenomenológica. Quer dizer, que compara a consciência a uma luz que você lança sobre um objeto. Tá certo? Agora, como já dizia Kierkegaard, muito antes do Lavelle, ele dizia: antes da verdade existe o desejo da verdade.
E a consciência, ela, antes de ser a luz que aclara o objeto, é o desejo de claridade e é o desejo da verdade. Tá certo? Então, isto quer dizer que não se trata, vamos dizer, de uma simples projeção de uma luz que capta um objeto que já está lá esperando que você o conheça. Não, é uma luz que desperta naquele objeto potências que estão nele e que ele mesmo talvez ignorasse. Então, você vê, quando se aqueles alunos que são mais velhos, que estão no meu curso há mais tempo, talvez se lembre das aulas que eu dei sobre o círculo de latência. E onde eu disse que conhecer um ser não é conhecer só a forma que ele apresenta no momento, por mais exatidão descritiva que exista nisso aí. É conhecer o que ele pode ser no instante seguinte. É conhecer aquilo que está latente nele, que ainda não está patente. Latente é o contrário de patente. Não é isso? Então, o exemplo do cachorro, que eu dei, bom, o cachorro está ali deitado, bom, isso está patente, eu estou vendo que ele está deitado. Mas se eu não sei que ele pode latir, que ele pode rosnar, que ele pode abanar o rabo, tá certo? Que ele pode vir até mim, ou que ele pode sair correndo, se eu não sei este potencial que está nele, eu não sei que é um cachorro, pode ser um cachorro empalhado. Não há diferença entre um cachorro e um cachorro empalhado. Está entendendo? E já se lembre que Aristóteles dizia que uma mão que foi cortada, ela não tem mais a forma, quer dizer, a lei interna de mão. Ela tem apenas o formato externo de mão, mas não a verdadeira forma. Não é isso? Então, quando nós olhamos o objeto, nós captamos o que? A sua forma inteligível. E essa forma inteligível não é uma forma estática. É um feixe de potências. Está entendendo? E é evidente que quando eu vejo essas potências, eu de algum modo as desperto. O exemplo do cachorro, né, é muito característico, porque o cachorro reage às pessoas de acordo com o que ele pensa que elas estão pensando dele. Então, a primeira ideia que você tem quando vê o cachorro é fundamental para determinar a reação que ele teve. Se você, num primeiro momento, o vê como uma coisa ameaçadora, ele vai responder exatamente nesta base. Agora, se você tem um instinto louco de amor por cachorro, como eu mesmo tenho, você só vai ser atacado por um cachorro se ele for muito doido. Uma vez eu fui atacado por um cachorro, mas ele atacava todo mundo, então atacou a mim também. Atacou o próprio dono, mordeu a cara da dona. E teve que ser abatido. Então foi esse o único cachorro que me atacou. O resto, jamais. Pode ser pitbull, pode ser qualquer coisa. Quer dizer, o cachorro vê que ele de alguma maneira percebe que o que eu percebo nele é um objeto de amor, é uma coisa para ser afagada, protegida, etc, etc. Ele sente isto. E cachorro busca proteção, mesmo que seja um cachorro grande e feroz, ele busca proteção. Então ele fala, chegou, é meu padrinho, entendeu? Então, com o cachorro, pelo menos, não tem um problema. Com os seres humanos, às vezes tem, né? Então, repetindo, pois a consciência não é uma luz que aclara, sem mudá-la, uma realidade preexistente, mas uma atividade que se interroga sobre a sua decisão e que tem entre suas mãos o meu próprio destino. E a minha consciência, ela, como diz, se interroga sobre a sua própria decisão, é a busca da verdade, que falava, o desejo da verdade, que falava Kierkegaard, e que tem entre suas mãos o meu próprio destino. Quer dizer, eu estou decidindo o que eu vou ser. No instante em que a minha consciência está operando, está em ação, eu estou decidindo o que eu vou ser. Quer dizer, é um processo muito mais complexo do que a mera contemplação de uma forma ou de um objeto. Claro, a contemplação da forma do objeto está ali, está dada também, é um dos elementos. Não é isso? Mas é um elemento de nada dentro de um conjunto que é imensamente mais complexo, que implica a percepção do círculo de latência do objeto, implica a percepção do meu círculo, a autopercepção do meu círculo de latência, o que eu vou fazer no instante seguinte, implica toda, vamos dizer, uma dialética, uma complexidade, e isso tudo está dado em qualquer percepção de qualquer coisa. Então, isso é um verdadeiro milagre que a consciência humana seja capaz de
perceber tudo isso. E, no entanto, qualquer idiota percebe. Agora, podemos dizer, ele não percebe que percebeu. Ou seja, ele não é capaz de refletir sobre o ato. O ato todo está dado e passa e ele esqueceu. Ele já pensa em outra coisa. Mas a complexidade desse ato de percepção é a mesma num gênio ou num idiota. Agora, a capacidade de reflexão é que não é a mesma. A reflexão implica, então, a rememoração. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu fazer uma introspecção para ver o que eu fiz. Então, este exame de coisas imateriais que se passaram na sua mente não é igualmente fácil para todo mundo. Precisa um certo treino. E é justamente porque não é fácil que a introspecção tende a tomar aquele rumo destrutivo que falou lá velho agora mesmo. Porque esse é automático. As coisas que me atormentam, que me humilham, ou ao contrário, que me excitam, que se tornam objeto de desejo, elas vêm à minha memória automaticamente. Eu não preciso fazer nada. Não é isso? Então, agora, a verdadeira introspecção, não, ela requer uma decisão, um ato de vontade. E requer um rastreamento dos seus estados interiores, que é um pouco trabalhoso. E é por isso que a maioria não faz. E os filósofos, quando fazem, muitas vezes eles erram também. Não é fácil fazer isso, né? Muito bem. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates, como se já estivesse aconselhando Narciso. Esse A que está aqui não existe. Mas Sócrates bem sabia que aquele que se conhece não cessa de se aprofundar e de se ultrapassar. Quer dizer, esta mesma ultrapassagem é que sou eu naquele momento. E essa ultrapassagem, por sua vez, a ultrapassagem do meu estado, não pode ser percebida como um estado, mas apenas como um ato executivo no qual eu estou envolvido nesse mesmo momento. Se os antigos diziam conhece-te e os cristãos esquece-te, é que eles não falam do mesmo eu. E não se pode conhecer um deles senão com a condição de esquecer o outro. Então, esquece é para conhecer o quê? Este eu que você está buscando ser para você poder exteriorizar. E o que é o eu que é para esquecer? O eu constituído da parte passiva, dos complexos, dos pecados, etc, etc, etc. Agora vamos aqui, segundo parágrafo. A intimidade é o interior que escapa a todos os olhares. Mas é também... Peraí, acho que meu café esfriou, você troca para mim. Mas é também o fundo último do real, para além do qual não se pode ir, e que não se atinge, sem dúvida, senão após ter atravessado todas as camadas superficiais de que, em turnos, o recobriram a vaidade, a facilidade ou o hábito. Não pense que, quando fala vaidade, facilidade, o hábito está se referindo somente a coisas prazerosas que você busca. Não. O hábito pode ser um hábito extremamente negativo, depressivo, tá certo? De olhar os seus defeitos, suas deficiências, etc, etc. Né? É o ponto mesmo onde as coisas tomam raiz. O lugar de todas as origens. Olha, essa expressão é muito importante. O lugar de todas as origens. Quer dizer, é ali que se origina aquilo que eu sou. Que eu estou me criando naquele mesmo momento. E é ali que eu tomo contato com a origem de todas as coisas, que é o ato divino que sustenta este mundo. É o lugar de todas as origens e de todos os nascimentos, a fonte e o foco, a intenção e o sentido. A descoberta da intimidade é coisa difícil e, uma vez que a encontramos, ainda é preciso estabelecer-nos nela. Quer dizer, você tem a experiência uma vez, mas você esquece, né? E volta aos seus automatismos de sempre. Então é preciso voltar e voltar e voltar. Como ele diz naquele famoso texto do livro A Intimidade Espiritual, sobre o qual eu dei um curso inteiro. Ele diz que há momentos que você parece que percebe toda a estrutura e a ordem da sua vida e percebe o sentido daquilo. Né? E ele diz que a sabedoria consiste em você voltar a esses momentos, de novo, e de novo, e de novo, e saber que é lá mesmo que você está.
Mas é nela, no entanto, que encontramos o princípio da nossa força e a cura de todos os nossos males. Ou seja, se você não é capaz de se vivenciar a si mesmo como causa, como força criadora, como liberdade em pleno exercício, nada tem conserto em você, meu filho, porque você está apenas dentro, vamos dizer, do teatro mental, confrontando coisas que estão todas no mesmo nível, das quais uma você acha que são ruins, outras você acha que são boas, depois você muda e assim por diante. Quer dizer, você está dentro de uma prisão mental. Eu lembro que eu escrevi até num artigo, uns dias atrás, que o espírito é aquilo que chega até nós pelo pensamento, mas que não está contido no pensamento. É uma coisa que está para além do pensamento. Você vê que este exercício da liberdade é uma coisa... Bom, nós estamos pensando, estamos falando disso, e através do que eu estou falando, vocês podem mais ou menos ter uma ideia do que se trata, mas você entende que a realidade dessa liberdade não é pensamento, é algo que está para além do pensamento. É algo que está por baixo de todo o pensamento e que está gerando os pensamentos. É a fonte dos pensamentos, não é por sua vez um pensamento. Se ela fosse por sua vez um pensamento, então só existiria pensamento no mundo e nós cairíamos inteiramente no idealismo subjetivo. É porque a ignoram que tantos homens buscam a distração, no sentido pascaliano do divertimento, divertissement, ou creem poder reformar o mundo por fora. Então é evidente que existem então dois tipos de ação, uma que se decide inteiramente na esfera do mental, quer dizer, no confronto entre forças do mesmo nível, do mesmo plano, e outra que vem da raiz. E é evidente que, a longo prazo, somente essa deixa marcas. A outra passa, porque é da sua própria natureza passar. Estão entendendo? Mesmo que faça um agito dos diabos, nada sobra no fim. Pode sobrar o quê? Desengano, tristeza, prejuízo, dano, sofrimento, más recordações, é só isso que vai sobrar. Tá certo? Então, isso quer dizer que se não houver esta verdadeira força interior, que vem da consciência da liberdade, da consciência da sua força criadora, tudo o que você faz é como você agitar a superfície da água. Não está acontecendo nada. Está entendendo? Então, a própria ânsia de agir que nós temos advém da incompreensão do que é a verdadeira fonte da ação. A fonte da ação humana é um ato que está mais profundo nela e que corresponde em nós à ação divina, tá certo? E que é, como diz ele, o lugar de todas as origens. Tudo se origina ali. Mas aquele que soube penetrar na intimidade não aceita mais ser expulso dela. E para ele todos os prestígios da distração e da ação exterior se encontram abolidos. A intimidade é realmente, como com frequência se crê, o último reduto da solidão. Isso quer dizer que você só vai perceber isso dentro da sua própria solidão. Ninguém vai poder mostrar isso para você. Mas basta que ela nos revele para que a solidão cesse. Ela revela-nos um mundo que está em nós, mas no qual todos os seres podem ser recebidos. Por quê? Porque todos os seres têm esta mesma liberdade interior. Todos eles têm raiz no mesmo ato divino. E todos eles estão se criando a cada momento. Então, na hora que você percebeu isso em você, você começa a perceber nos outros também. Pode, no entanto, nascer a suspeita de que estamos ainda sozinhos e de que este mundo não passa de uma ilha de sonho. Mas que um outro ser entre aí de repente conosco e esse sonho se realiza e essa ilha é o continente. Ou seja, a primeira vez que você compartilhou este ato, essa experiência com alguém, acaba a solidão na mesma hora.
ela revela-nos que o nosso mundo mais secreto, que pensávamos ser tão frágil, é um mundo comum a todos. E na hora que você penetrou mais fundo a sua intimidade, que é, vamos dizer, o foco dessa força criadora, tá certo? Você descobriu o mundo onde todo mundo está, porque isto é a natureza do ser humano, e todos têm isto. Né? O mundo comum a todos, o único que não é uma aparência. Note bem, tudo quanto é coisa, ente, estado, situação, é aparência. A verdade o que é? É o ato. Então, é claro que existem seres que eles duram um certo tempo, tá certo? E então parece que a forma estática deles é o seu verdadeiro ser. Por exemplo, olha aqui tem uma estante aí na parede, ela está aí faz anos, né? Então eu acho que esta aparência é o ato. Eu digo, peraí, mas de onde saiu essa madeira? Né? Ela veio parar aí sozinha? Não. Houve uma árvore que nasceu de uma semente, que nasceu de outra árvore, etc. É tudo isso um processo de milênios, né? E daí houve uma ação humana que cortou essa árvore, fez tábua, etc. E outra ação humana que construiu esse tanto. Esses atos estão por baixo desta aparência. Você pode fazer isso como exercício, ver toda e qualquer aparência estática, toda forma que esteja presente para você, existe um ato por baixo dela. Está entendendo? E o ato é que é a verdadeira realidade. As coisas e seres são apenas a aparência que elas têm neste momento. Assim como cada um de nós também, eu estou olhando as pessoas e bom, elas parecem ser isso que eu estou vendo. Falo, mas elas tiveram sempre essa idade, estiveram sempre aí. Falo, não, tem todo um processo atrás, né? É um mundo comum a todos, o único que não é uma aparência, mas um absoluto presente em nós, aberto diante de nós e no qual somos chamados a viver. A intimidade é, portanto, individual e universal ao mesmo tempo. A intimidade que creio ter comigo mesmo não se revela senão na intimidade da minha própria comunicação com um outro. Para quantas pessoas estou falando agora? Um montão de gente. Né? Todo mundo está reconhecendo. Falei, epa, comigo é exatamente assim. Então esse mundo interior meu, não é interior meu, é de todo mundo. Qualquer pessoa que você diga essas coisas, vai acabar entendendo mais dia menos dia que é assim. E vai perceber isso aonde? Nela mesma, porque não tem como observar isso em mim. É? E toda intimidade é recíproca. O uso mesmo da palavra confirma-o. Permanecerei separado de mim mesmo enquanto não puder entregar o que sou e, entregando-o, descobri-lo. É na hora que entrego isso a um outro que isso se torna real para mim, como efeito da minha ação. Aquele que entrega a sua intimidade não fala mais de si, mas de um universo espiritual que ele traz em si e que é o mesmo para todos. Ele não penetra aí senão como uma espécie de tremor. As almas mais comuns não atravessam o portal desse universo. As mais baixas fogem dele e buscam aviltá-lo. É que o ser verdadeiro está lá e não em outra parte. Mas elas não sentem por ele senão desprezo e ódio. Por que sentem ódio do ser verdadeiro? Por quê? Porque estão vivendo apenas na aparência, estão vivendo apenas na superfície. E sentem a sua própria fragilidade. Sentem a sua própria evanescência. E ao ter um contato com o ser verdadeiro, lhes traz o que? A imagem da morte. A morte delas. Né? Deu para entender? Então eu vou fazer